as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, de manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém os filhos de Belial todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão, mas qualquer que os tocar, se armará de ferro e de haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemoni, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e feriu de uma vez. E depois dele Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente para tomar o despojo. Depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e vieram no tempo da cega a Davi, a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaíns. Davi então estava num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo, e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e o tomaram, e a trouxeram a Davi. Porém ele não quis beber, mas derramou perante o Senhor, e disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu do sangue dos homens que foram a risco da sua vida? De maneira que não quis beber. E isto se fizeram aqueles 3 valentes. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Pode tomar o seu assento. Vamos dar glórias a Deus. Meus irmãos, ainda ontem orava ao Senhor e pedia a Deus uma palavra que viesse de encontro com a necessidade da igreja do Senhor reunida neste lugar. E o Espírito do Senhor avivou a minha alma com essa palavra. E segundo a graça que o Espírito do Senhor nos der, eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra subordinada ao tema:
defenda o que Deus te deu. Defenda o que Deus te deu. Glória a Deus. Alguém entendeu aí que eu ouvi um aleluia? Defenda o que Deus te deu. Glória a Deus. Irmãos, o segundo livro do profeta Samuel é um livro profundo no que tange ao trabalhar de Deus na vida do homem. É bem verdade que são 24 capítulos, 695 versículos que vão prescrutar a vida e o ministério daquele conhecido como homem segundo o coração de Deus. Eu me refiro de Davi, filho de Jessé o belemita, que foi tirado de trás das malhadas, pastoreando ovelhas, fazendo o serviço do seu pai na terra, mas agradando ao seu pai no céu. O que me chama a atenção é que se fôssemos aqui falar do ministério do rei Davi, podíamos então tomar a sua tenra idade para começar a descrever tudo quanto o Senhor fez na sua vida. É bem verdade que era um menino rejeitado pela sua família, e podemos tirar prova disso quando vemos eles cuidando das ovelhas do seu pai. E quando olhamos a história de Israel, acerca do que tange a profissão, o pastor de ovelha era o cargo menor que se tinha naquele lugar. Era para os desprezados, era para os rejeitados, era para aqueles que ficavam de dia tomando o sol quente daquele lugar e correndo os perigos que se tinham quando se tomava conta daquele rebanho. É bem verdade que Davi foi forjado naquele lugar, e ali, rejeitado pelo pai da terra, ele se aproximou do seu pai do céu. E o motivo dele se aproximar, e que fez de Davi ser o que ele foi ter um coração contrito a Deus, e saber louvar ao Senhor nos momentos de grande dificuldade. Quando olhamos para o Salmo de número 23, a tradição vai dizer que esse salmo ainda foi escrito quando ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai. E naquele dia que Deus fala com o profeta Samuel, para que Samuel fosse à casa de Jessé o belemita, e lá escolhesse qual seria então o próximo rei de Israel. Aquele dia Davi tinha saído de casa cedo, tinha se colocado para então cuidar das ovelhas do seu pai. Os seus irmãos tinham ali zombado dele, e o coração daquele menino estava ferido. A tradição vai dizer que lá no meio daquele rebanho de malhada, ele começa então a compor esse salmo. E o que me chama a atenção é que enquanto ele compunha o salmo, o profeta Samuel adentrou na casa do seu pai Jessé e perguntou para Jessé, aleluia, para que se colocassem os filhos dele todos ali, que então ele escolheria o próximo rei de Israel. A Bíblia diz que passaram-se os 7 filhos de Jessé, e nenhum daqueles foram escolhidos. E no findar daquilo tudo, o profeta Samuel vai olhar para Jessé e dizer para ele, acabaram-se todos os jovens, ou acabaram-se os mancebos? E Jessé vai dizer para Samuel desta maneira, ainda falta o menor. Era aquele que não tinha nome, era aquele de pouca expressão, era o diferente no meio da família, era o ruivo, era o diferente dos seus irmãos, que tinha sido colocado para cuidar de ovelhas no calor daquele lugar. Mas quando se passaram-se todos os filhos de Jessé, nenhum daqueles agradou a Deus, mas aquele que agradava ao Senhor estava no pasto pastoreando ovelhas. O que me chama a atenção é que a tradição vai dizer que nesta hora a qual o homem foi chamar a Davi para voltar à casa de Jessé para ser ungido como rei, ele estava escrevendo o seguinte verso do Salmo: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Naquele momento chega o mensageiro, e o mensageiro chega dizendo que o profeta estava chamando, e ele volta até a sua casa. E quando ele chega na casa, aquele homem, o profeta Samuel,
ele levanta, toma o chifre de azeite, derrama sobre a cabeça do menino ruivo e unge ele como próximo rei de Israel. Assim começa a história daquele menino. O tempo não nos permite ficar na introdução, e eu preciso então acelerar um pouquinho mais. O que me chama a atenção é que Davi foi ungido na sua tenra idade, mas o fato dele ser ungido não vai tirar Davi de passar pelas provações da vida. Quando a gente medita na história de Davi, na sua tenra idade até ele se assentar no trono, a sua vida vai ser de perseguição de dia e de noite. O que me chama a atenção é que quem está ocupando o trono de Israel é o rei Saul. É um homem que tinha coroa, mas não tinha presença. Sentava no trono, mas não tinha presença. Tinha um cetro na mão, mas a presença também ele não tinha. E o que me chama a atenção é que a inveja vai tomar conta daquele rei, e isso é normal. A inveja daqueles que não têm a presença. Quando vê Deus ungindo alguém, levantando alguém, chamando alguém, é muito provável que a perseguição vai se levantar. E assim começa a história daquele menino. Ele é colocado ali dentro do palácio, ele é colocado dentro ali, aleluia, da casa de Saul, e ali naquele lugar então ele vai ser forjado por Deus. O que me chama a atenção é que ele vai ser perseguido, e no meio das suas perseguições, ora nos montes, ora nos vales, ora nos desertos da vida, ora nas cavernas, Davi está ali, fazendo a vontade de Deus, sem saber o que esperava. E o que me chama a atenção é que enquanto tudo isso vai acontecendo, Deus, que tem o controle da história, estava escrevendo os capítulos da vida desse menino. Uma água, por favor. E quando eu olho tudo isso acontecer, eu percebo que Deus é aquele que cuida da história da vida do homem. Davi vai envelhecendo, e quando ele vai envelhecendo, agora já... E quando ele chega na caverna de Adulão, o texto vai nos dizer que lá nessa caverna ele vai encontrar algumas pessoas. E as pessoas que ele vai encontrar são pessoas que o texto vai dizer que eram homens amargurados de coração, homens endividados, homens que tinham problemas de natureza que não conseguimos nem discriminar, mas eram homens que estavam esquecidos ali por todos. O que me chama a atenção é que na caverna de Adulão, Davi vai entrar naquele lugar, e o texto diz que ele vai se fazer chefe sobre todos eles. E ali então Davi vai começar a montar a sua tropa de elite. Aqueles que vai estar com ele em meio às suas batalhas. Aquele que vai estar ali guerreando com ele as suas guerras. Aleluia! Davi vai crescer desta maneira, e ele cresce diante de Deus. E aquele que cresce diante de Deus pode ficar tranquilo que o homem não vai te derrubar. Aquele que cresce diante de Deus pode ficar tranquilo que a perseguição vai se levantar, mas Deus vai te dar livramento, vai te dar vitória, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu quero nessa introdução trazer uma palavra para o teu coração. Você que chegou aqui neste lugar, que está passando pelas perseguições da vida, que de repente não está entendendo o que está acontecendo na sua história. A perseguição acontece mediante aqueles que Deus levanta, mas fica tranquilo, se a perseguição se levanta, existe um Deus que está trabalhando ao teu favor. No momento da perseguição da tua vida, Deus se levanta do trono, estende a mão sobre a tua história, dá livramento para você, e o nome do Senhor, Ele é glorificado. Aleluia! E agora estamos aqui no texto que fizemos menção. É bem verdade que o capítulo 23, o segundo livro do profeta Samuel, ele vai começar aqui na sua epígrafe dizendo que são as últimas palavras do rei Davi. Aqui já não é mais aquele jovem, agora já estou falando de um homem velho. Eu já estou falando daquele homem que as suas cãs estão brancas, que a sua força já não é a mesma. Eu estou falando de um homem que agora está deitado, aleluia, em uma cama, esperando o dia da morte chegar. Mas o que me chama a atenção é que quando isso acontece, ele vai descrever aqui, aleluia, umas coisas que me chamou a atenção. E o que me chamou a atenção é que nas suas últimas palavras, as palavras do rei Davi vai ser palavras de agradecimento. E depois ele vai então entender, aleluia, e voltar até a sua origem. Porque coisa dura, irmãos, é aquele que Deus levanta e se esquece de onde saiu. Coisa dura, irmãos, é aquele que Deus levanta e esquece de onde foi que Deus tirou. Agora porque prega um pouquinho, já empina o nariz e acha que é melhor do que alguém.
porque canta um pouquinho, porque tem uma voz afinada, porque faz alguma coisa na obra de Deus, já se sente melhor do que os outros. Davi vai nos ensinar que na sua velhice a essência permanecia a mesma. É bem verdade que esse homem teve, aleluia, os seus altos e baixos na vida. Foi chamado como homem segundo o coração de Deus, mas também caiu em pecado. Mas a diferença de Davi é que o seu coração era contrito para com Deus. E quando ele pecava, ele entrava na presença de Deus, ele clamava ao Senhor, ele se colocava em súplicas pedindo a Deus o seu favor e a sua misericórdia, e Deus ouvia. O capítulo de número 23 vai começar a nos dizer desta maneira, e estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé. Aqui ele está lembrando a sua origem, aqui ele está lembrando de onde foi que ele saiu, aqui ele está lembrando de onde foi que Deus tirou. Ele não começa dizendo aqui, diz o rei Davi, ele está voltando na sua origem, ele está lembrando de onde Deus tirou, ele está lembrando de trás das malhadas, quando ele pastoreava a ovelha, ele está lembrando quando ele era ali afrontado pelos seus irmãos. No coração de Davi está lembrando, trazendo à memória dele tudo quanto ele tinha sofrido. De repente o Davi está falando aqui, diz Davi, filho de Jessé, aleluia, aquele que estava pastoreando a ovelha enquanto meus irmãos estavam lutando as guerras. Aqui está dizendo o filho de Davi, aleluia, o filho de Jessé, aleluia, o pequeno pastor de ovelha, diferente da família, que era rejeitado pelos irmãos. Ele está aqui nos últimos dias da sua vida, mas ele não está fazendo menção, aleluia, da coroa real, ele não está fazendo menção do trono, ele não está fazendo menção do cetro, ele não está fazendo menção do poder, a qual Deus tinha colocado sobre as suas mãos, ele não está fazendo menção, aleluia, de tudo quanto ele tinha conquistado, aleluia, através de tudo quanto Deus tinha feito sobre a vida dele. Ele está olhando para o passado, aleluia, e agora num futuro ele está dizendo aqui, diz Davi, aleluia, o filho de Jessé. Eu quero também na introdução desta mensagem trazer para você uma palavra, irmão. Se Deus te exaltar um dia, ou se Deus está te exaltando agora, nunca se esqueça de onde Deus te tirou, nunca esqueça de onde Deus te levantou, aleluia, nunca empina o nariz para achar que você é alguma coisa que você não é. Deus, ele sabe de onde ele te tirou. Alguns Deus aleluia, tirou, aleluia, de uma boca de fumo, outros foram tirados por Deus, aleluia, de uma mesa de bar, alguns outros foram tirados de Deus, aleluia, levantados por Deus num baile funk, outros foram levantados, aleluia, por Deus numa outra circunstância qualquer. Mas o que me chama a atenção é que se Deus exaltar e te colocar numa posição de destaque, entenda, irmão, que quem colocou foi Deus. A hora que Ele quiser, Ele vai e tira de novo. A minha Bíblia diz que não é do Oriente, nem do Ocidente, e nem do deserto que vem a exaltação. Deus é o juiz, uns ele exalta, outro ele abate, aleluia. Vamos continuar firme com Deus, mas com os pés no chão, aleluia. Coração no céu, mas os pés no chão, coração em Deus, mas os pés no chão, aleluia. Caminhando na humildade, aleluia, fazendo a obra de Deus, naquilo que Ele nos confiou, mas entendendo que nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. E instrumento bom, irmão, é aquele a qual o dominador tem domínio pelo instrumento a qual ele fez. E quando eu olho o Salmo de número 150, eu vejo, aleluia, todos ali adorando a Deus como se fosse uma orquestra. E sabe o que me chama a atenção? É que o maestro da orquestra, ele conhece cada instrumento a qual compõe, aleluia, a sua orquestra. Se um instrumento só desafinar, ele sabe qual instrumento desafinou. Mas o que me chama a atenção é isso tudo, irmãos, é que uma orquestra só pode ser chamada de orquestra se tiver uma variedade de instrumentos. Não existe uma orquestra de um instrumento só. Não pode um violino querer ser, aleluia, um bandolim, ou um violão, ou um instrumento qualquer. Cada instrumento é o seu instrumento e cada um tem a sua finalidade. Mas o que me chama a atenção é que a orquestra só é bem sucedida quando ela está se concentrando nas mãos, aleluia, do maestro. É na batuta na mão do maestro que a orquestra toma o seu ritmo. É olhando a batuta na mão do maestro que a orquestra vai, aleluia, ali fazendo aquilo que ela sabe fazer de melhor. Cada instrumento tem a sua utilidade. Nenhum instrumento é descartável da orquestra de Deus. Mas na noite desse dia eu vou te dizer uma palavra aqui neste lugar. Se Deus te levantou como um instrumento na mão dele, deixa Ele conduzir a sua história, e você vai ser bem sucedido na vida com Deus. Quantos podem glorificar a Deus por isso? E assim diz Davi, filho de Jessé.
lembrando do seu começo, aleluia. E a Bíblia diz no livro de Zacarias: não despreze, aleluia, os seus primeiros começos, não despreze da onde Deus te tirou, não esqueça da onde Ele te levantou, não esqueça, aleluia, quem você era antes de conhecer a Deus, não esqueça, aleluia, da onde Deus, aleluia, te tirou, não despreze os primeiros começos. E quando eu olho para tudo isso aqui, Davi, ele não começa dizendo, aleluia, quem ele é no momento, mas ele volta atrás dizendo quem ele era quando ele foi chamado, nos dando uma lição e nos mostrando aqui a respeito da cerca da humildade, acerca da, aleluia, de você ser grato a tudo quanto Deus te fez. O texto continua dizendo, aleluia, depois que diz Davi, filho de Jessé, a palavra diz, e diz o homem que foi levantado em altura, aleluia, ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Depois que ele fala quem ele era, depois que ele lembra, aleluia, de onde ele saiu, agora ele vai falar o quanto Deus o levantou. E quando eu olho para este versículo aqui a gente podia caminhar por muito tempo, haveria tanta coisa para a gente tirar daqui, mas quando eu olho para tudo isso eu vejo, ele está dizendo, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó. Ele está dizendo, eu só fui colocado em uma posição de destaque porque o Deus de Jacó está sobre a minha vida. Eu só fui levantado, aleluia, colocado diante dos grandes de Israel, porque o Deus de Jacó, aleluia, está sobre a minha vida. Se eu sou alguém na noite desse dia, sentado nesse trono, governando esse povo, é porque o Deus de Jacó, aleluia, está sobre a minha vida, aleluia. E não é apenas isso, ele ainda diz, ungido do Deus de Jacó. Quando ele fala ungido do Deus de Jacó, ele está falando de história, porque se é um povo que gosta de história, é o povo de Israel. É por isso que eles falam Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque eles precisam entender, aleluia, acerca da história. E quando eu olho para isso, ele está dizendo, ei, aleluia, eu sou um homem levantado por Deus, mas eu olhei a história, eu olhei a origem, eu olhei os meus antepassados, eu olhei aqueles que vieram antes de mim, e tomei modelo como bom para fazer aquilo que agradava ao meu Deus. Aleluia, eu quero dar uma palavra aqui neste lugar, não despreze os mais velhos, aleluia, aqueles que vieram antes de você, talvez com pouca teologia, aleluia, com pouca homilética para falar, sem conhecimento, aleluia, de grego, hebraico ou outra coisa mais, mas são cheios do Espírito Santo de Deus. Pode não ter conhecimento teológico, aleluia, mas tem a presença, e aquele que tem a presença dispensa aquilo que vem da terra, porque aquilo que vem do céu é muito melhor, aleluia. Eu não quero fazer, irmão, aqui apologia, eu não estudo, porque eu também estudei, aleluia, eu também sou bacharel em teologia, e glórias a Deus por tudo isso, aleluia, mas eu prefiro ficar sem a teologia, mas cheio do Espírito Santo de Deus, ainda que eu não tivesse teologia nenhuma, aleluia, mas se Deus for na minha vida, o céu se abre, o milagre acontece, e o nome do Senhor é glorificado, aleluia. Tem muito anel no dedo, mas a glória não vem, tem muito diploma na parede, mas o poder não cai. Na noite desse dia, rasga o diploma, joga o anel, põe a cara no pó, quem sabe assim, a esperança. Eu prefiro a presença de Deus, a presença de Deus, aleluia, é suficiente na minha vida, aleluia. Ele diz ungido de Jacó, e o suave em salmos de Israel. É bem verdade que Davi escreveu 70, aleluia, e 3 salmos do compêndio do livro de Salmos. A maioria dos salmos aqui foi tudo ele que escreveu. Poderíamos falar de vários salmos que Davi escreveu, mas vamos pegar o Salmo 24, aleluia, quando ele fala, aleluia, do Messias. Olha que experiência futura que ele está vendo ali, quando ele diz, aleluia, aleluia, levantai, ó portas, as suas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Aí perguntam, quem é esse Rei da Glória? Ele fala, o Senhor exército poderoso na batalha, esse é o Rei da Glória, aleluia. Ele está vendo um tempo futuro, muito além daquilo que ele estava vivendo. Ele está vendo Jesus, meu Deus do céu, é aquele homem que tem visão de Deus. Quem tem visão de Deus, irmãos, enxerga muito além, aleluia, daquilo que a gente está enxergando. Davi estava vivendo num tempo remoto, aleluia, tendo visões e revelações, aleluia, muitos e muitos anos à frente dele. É isso que Deus quer para a nossa vida, que possamos ter um coração aberto para com o Senhor, para Ele abrir, descortinar, aleluia, os segredos e os mistérios, e trazer ao nosso coração as revelações que só o céu pode dar. Que adianta ser cheio da terra e vazio do céu? Davi, irmãos, ele estava cheio de Deus, a ponto de Deus descortinar a eternidade e mostrar para ele muitos anos além, aleluia,
aleluia, na noite desse dia eu quero te dizer, aleluia, busque mais de Deus, aleluia, busque mais do Senhor, deixa Ele te revelar coisas insondáveis, aleluia, que você não conhece, deixa Ele te usar de uma maneira tal, a qual Ele abre as portas do céu e te mostre o céu por dentro. Mas para isso, irmãos, é necessário você orar, aleluia, para suas origens, quem você era, quem você é, aleluia, quem você será amanhã. Tudo isso está condicionado à sua fidelidade com Deus, à sua humildade na caminhada, o seu jeito de entrar e o seu jeito de sair. Aleluia, ele diz, aleluia, aquele que era suave em Salmos de Israel. Poderíamos falar do Salmo 23, onde ele faz alusão a ele mesmo, comparando ele, aleluia, aleluia, comparando Deus com o pastor e ele com a ovelha. E é engraçado, irmãos, é interessante porque ele foi pastor de ovelha e entendia disso, aleluia, muito melhor do que nós. E ele compõe o Salmo de número 23. Poderíamos falar de vários outros salmos aqui, mas o tempo não nos permite falar. Mas quando ele diz, aleluia, que ele era suave em Salmos, aleluia, é o segredo da vitória de Davi, no meio das suas guerras, das suas lutas, das tribulações que se levantaram sobre a sua vida, ele compunha salmos a Deus, aleluia, e agora ele vai escrevendo, aleluia, suas últimas palavras, e eu preciso entrar no texto que fizemos menção, faltando 3 minutos para terminar o tempo, e sabe o que o texto diz? O versículo de número 8 diz, e estes são os nomes dos valentes que Davi, aleluia, teve, Josebe Bacebete, filho de Taquemoni, o principal dos capitões, aleluia, esse era Dino, e tinha o Esnita, que se opuseram a 800, e os feriu de uma vez só. Depois dele Eliezer, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus e ali ajuntaram a peleja, e quando de Israel os homens subiram e se levantou e feriu os filisteus, aleluia, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada, e naquele dia o Senhor operou um grande livramento e o povo voltou atrás somente para tomar o despojo, e depois dele Samar. E é aqui que eu quero, irmãos, aleluia, pregar, aleluia, sobre esse homem. A Bíblia diz que Samar era filho de Agé, ele era o Arari, aleluia, quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugira diante dos filisteus, este pois se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Quando eu olhava para a história dos valentes de Davi, 37 são citados aqui, no livro de 2 Samuel, é bem verdade, irmão, que aqui ele vai falar de muita gente, mas alguns chamam a atenção pelas coisas, aleluia, que fez e realizou através da mão de Deus, aleluia, o Todo-Poderoso. Quando olhamos para a vida desse homem aqui chamado Samar, o que me chama a atenção, aleluia, é que o nome dele diz, ou significa aquele a quem Deus ouve. E eu quero dizer para você, que chegou aqui nessa noite passando por guerras da vida, Deus está te ouvindo, Deus te ouve neste lugar, Deus ouve o seu clamor, Deus ouve a sua súplica, Deus atende a sua oração, aleluia, Deus te ouve, Deus te ouve, Deus te ouve. Receba essa palavra aí, você que veio orar ao Senhor e falar, Senhor, me ouve nessa noite, Deus está mandando dizer, Ele está ouvindo a sua oração, e na noite desse dia, irmãos, aleluia, Ele vai adentrar dentro do seu ser, e o calor do Senhor dentro de ti, vai fazer você entender que Deus está na sua vida, aleluia, Deus te ouve. Quando eu olho para a história deste homem aqui, esse homem aqui é o que me chamou a atenção, ele me chamou a atenção porque o texto vai dizer que os inimigos de Israel aqui eram os filisteus eram inimigo declarado de Israel. E sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que o texto diz que os filisteus aqui se juntaram numa multidão, aonde havia um pedaço de terra. Quando eu estudei a história e a tradição, aleluia, do pedaço de terra, aqui ele não está falando de um grande pedaço de terra, ele não está falando de uma grande porção de terra, mas ele está falando de uma pequena porção de terra, era a herança de Samar. E o que me chama a atenção é que na herança dele, ele plantou lentilha, pastor Marco, e quando eu estudava sobre a lentilha, eu aprendi que a lentilha, ela vem, aleluia, de uma leguminosa, é classificada como uma leguminosa barata, aleluia, a qual você não precisa ter muito dinheiro para investir, e quando você vai comprar, ela também tem pouco valor de venda. Mas sabe o que me chama a atenção? É que apesar dela ter pouco valor de venda, quando você estuda sobre essa leguminosa, você vai entender que ela possui tudo aquilo que o homem precisa para ser forte, aleluia, para viver. Sabe, o jejum de Daniel estava baseado em lentilha, aleluia, feijão e farinha, e quando eu olho para tudo isso, eu fico vendo, se Daniel comeu e bebeu, aleluia,
aleluia, feijão com farinha vindo da lentilha, e ali ele ficou mais forte, mais gordo do que os outros, aleluia. Aqui está nos ensinando da mesma maneira. A lentilha, aleluia, era a comida dada aos pobres, para que eles ficassem de pé. Mas sabe o que eu estou vendo aqui? O inimigo adentrando no campo, na herança que Deus tinha dado para ele, para tirar dele o alimento que o colocava de, meu Deus, a revelação está descendo aqui, e eu vou entregar. O inimigo está cirandando daquilo que Deus te deu, querendo entrar, aleluia, no meio daquilo que Deus te deu, para tomar aquilo que fortalece você, aquilo que te coloca de pé. Mas na noite desse dia eu trago uma palavra para o teu coração: vai cair filisteu nesse lugar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. O inimigo não vai tomar aquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus te deu é teu, aquilo que Deus te deu é teu. Tinha pouco valor, mas o inimigo sabia, aleluia, que o valor ali era nutricional. E quando eu olho para a história dos filisteus, eles saqueavam a terra e levavam, aleluia, aquilo como despojo. E assim que eles saíam daquele lugar, eles destruíam tudo quanto ficava, para que não tivesse uma outra colheita. Sabe o que o inimigo estava querendo fazer? Enfraquecer o povo, tirar do povo aquilo que o alimentava, tirar do povo aquilo que o colocava de pé, tirar do povo aquilo que os fazia forte, tirar do povo aquilo que os fazia guerrear. O inimigo quer tirar a presença de Deus da tua vida, aleluia, para você perder a força e não ter mais como guerrear. Mas à noite desse dia, o varão de guerra desceu aqui neste lugar, pelejando a tua batalha, te colocando de pé outra vez e dizendo: ei, esta peleja não é tua, esta peleja é minha, deixa que eu vou pelejar. O varão de guerra está nesse lugar, aleluia. O inimigo queria tirar tudo aquilo quanto colocava aquele povo de pé, mas não vai conseguir. E ele não vai conseguir porque Deus ainda tem, aleluia, aqueles que são corajosos. Olha só o que acontece com Gideão: era 32 mil homens, e a palavra de Deus foi: eita, separa aqueles que são covardes e os medrosos que voltem. E a Bíblia vai dizer que 22 mil de uma vez só, aleluia, saíram da presença, porque era frouxo, porque era covarde, porque era medroso. A minha Bíblia diz: se te mostrarem frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. O Senhor não gosta de homem e de mulher, aleluia, que põe a mão na arada e olha para trás. Esse que olha para não é digno do reino de Deus, não. Mas aquele que põe a mão na arada e marcha, esse vai caminhar com Deus. Deus vai te fortalecer, Deus vai te fortalecer, Deus vai te fortalecer. Você vai vencer a guerra e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Eu preciso finalizar aqui. Os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. E o povo fugiu diante dos filisteus. Porque a verdade é uma só, irmão: tem mais gente que foge do que gente que enfrenta. Na primeira dificuldade, os covardes, os medrosos, volte. Abandona a fé. O pastor falava esses dias de blasfema contra Deus. Solta o arado. E ainda coloca a culpa em Jesus. Os medrosos e os covardes podem voltar, mas aqueles que colocaram o nome na lista e coração na guerra, aleluia, levanta a cabeça, pode caminhar, o Senhor está contigo, vai dar tudo certo, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Tem mais gente que foge do que gente que enfrenta. Eu aprendo com o Samar aqui uma coisa importante, irmãos, que serve de lição para mim e para você. A primeira coisa que ele fez aqui, que garantiu a ele a vitória, é que ele tomou posição. Ele se colocou no meio daquele pedaço de terra, no centro. Ele estava no centro da vontade de Deus. Em meio às guerras da vida, quando os filisteus em multidão quiserem tirar de você aquilo que Deus te deu, se coloque no centro da vontade de Deus. Tome posição. Vai dar tudo certo. O inimigo só assusta. Aleluia, aleluia. Mas mais forte é o que está conosco. Maior é o que está conosco do que aqueles que estão com ele. Aleluia. O Senhor vai pelejar ao nosso favor. O que me chama a atenção é que ele toma posição. Ele se coloca no meio do campo de lentilha e ele vai defender aquele campo de lentilha. Aleluia. Elias aqui teve um dia, no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 2, ele vai convidar o povo a tomar uma posição. O povo não sabia mais a quem adorar. Ele junta o povo e fala: ei, toma uma posição. Até quando cochareis entre dois pensamentos? Uma hora vocês adoram a Deus, uma hora vocês adoram a Baal.
Então, se vocês adoram Baal, então segue Baal. Mas se Deus é Deus aqui, então adora a Deus. E o texto vai dizer, e o povo não respondeu palavra. Precisava tomar uma posição. Aleluia. Livro de Josué, capítulo de número 1. O Senhor vai animar Josué na morte de Moisés, dizendo, esforça-te, tem bom ânimo. Tome uma posição, rapaz. Aleluia. Deus fala, tem uma coisa grande para fazer contigo. E aí o texto começa dizendo que o Senhor anima ele, dizendo, Moisés, meu servo é morto. Aleluia. Mas espera aí que eu vou te animar. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Toma uma posição. Esforça-te, tem bom ânimo, rapaz. Esforça-te, tem bom ânimo. Pois assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Apenas esforça-te e tem bom ânimo. Tome uma posição. Josué aprende agora velho, pastor. Ele vai fazer a mesma coisa. Ele junta a congregação de Israel e falou, se vocês quiserem seguir os deuses dos amorreus, a qual seguir os nossos pais, fique à vontade. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tome uma posição. Tome uma posição. Aleluia. Para Ezequiel, no capítulo 2, versículo 1, estava ali prostrado, ele fala, ei, toma uma posição. Põe-te de pé e eu falarei contigo. É necessário tomar uma posição nos momentos de batalha da vida. Oração é uma palavra composta. É orar e agir. Orar e agir. Tome uma posição. Glória a Deus. Nós estamos sob ataque todo dia. E se nós não se posicionarmos, aleluia, se nós não se posicionarmos, a batalha vai ficar difícil para vencer. Tome uma posição. Samar tomou uma posição. Foi para o centro do campo de lentilha. Estava no centro da vontade de Deus. Defendeu aquele campo sozinho, porque os outros correram. E Deus operou um grande livramento. Aleluia. Para finalizar aqui, uma coisa que eu aprendi com Samar. Aleluia, é que ele não desanimou. Quando todo mundo fugiu, ele fala, pode todo mundo correr, mas eu fico. Foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Quer correr, corre. Quer largar, larga. Quer desistir, desiste. Mas eu não. O desânimo é um sentimento que vem para minar as nossas forças. Aleluia. Deuteronômio 31, verso 8 diz, o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não desanimes, nem te espantes. Aleluia. Você precisa não ficar desanimado. Aleluia. Salmo 91 vai nos dizer que 1000 cai de um lado, 10.000 à direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. É preciso ter ânimo e não desanimar. Aleluia. Salmo 20, verso 7 diz que uns confiavam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor. Aleluia. Ele diz que uns se encurvavam e caíam, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Não podemos estar desanimados. Precisamos tomar posição e precisamos estar animados. Samar nos ensina dessa maneira. Defende o campo de lentilha, toma uma posição, é um homem animado, e o texto diz que Deus operou um grande livramento. Aleluia, receba essa palavra em nome de Jesus. Eu não posso continuar, se coloque em pé comigo, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Não desanimes e tomes uma posição. Foi Deus que te deu. Aleluia. Foi Deus que te deu. Eu quero orar com você na noite desse dia. Se há alguém entre nós aqui que ainda não recebeu a Jesus, e você quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite, onde você estiver, levanta a tua mão, nós vamos orar por você. Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Se você quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a tua mão, nós vamos orar por você. Alguém que quer retornar para a casa do Senhor. Talvez você saiu por algum motivo que não me interessa saber qual é. Mas você está aqui hoje. E você quer retornar a uma porta da graça aberta para te receber. Nós vamos orar por você e o nome do Senhor vai ser glorificado. Tem alguém nessa noite que quer retornar? Ou alguém que quer entregar a vida para Jesus?
Se tem e não se decidiu, que o Senhor prepare para você uma nova oportunidade. Eu preciso encerrar. Vamos orar comigo, estenda a tua mão aqui. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja dado a glória. Senhor, nessa noite eu quero glorificar e bendizer ao teu nome e dizer, Senhor, uma vez mais, que nós estamos felizes aqui por estar na tua presença. Pai querido e amado, a tua palavra nos ensina de uma maneira poderosa, Pai, para que precisamos, Senhor, nessa última hora, Senhor, não estar desanimado e tomar posição diante das batalhas da vida. Pai querido e amado, sabemos que em tudo